Eu acho que o reiki é exatamente isso, sabe? Enquanto a gente vai fazendo o curso, a gente vai assimilando aquelas informações, a gente vai percebendo algumas atitudes que a gente pode mudar, que a gente pode fazer diferente, né? E realmente ir colocando em prática, é exatamente isso que você tá falando. E essa questão, tipo, que você comentou, né? A gente sempre entra por alguém, às vezes, né? Às vezes, assim, a gente tá incomodado muito com nós mesmos, mas na maioria dos casos a gente tá sempre em conflito com outras pessoas, a gente tá sempre com questões em relação ao outro e a gente acaba procurando essa ajuda para entender o que está acontecendo, né? E o negócio é exatamente esse, é já ir colocando em prática e percebendo onde você pode mudar, porque sempre somos nós, né? Tudo aquilo que nos incomoda no outro é sempre dentro da gente mesmo, né? Na verdade, as pessoas que chegam até a nossa vida, os cursos que aparecem pra gente e alguma coisa aqui dentro fala mais alto pra gente fazer um curso ou fazer alguma coisa de diferente, nada é por acaso, né? Sempre tem um motivo ali. Se a Grace apareceu na sua vida ali de repente, vocês fizeram amizade e a sua vida começou a mudar, também não foi por acaso, é porque existe algo, uma força superior muito elevada que está trabalhando para que a sua vida comece a evoluir de alguma maneira, né? Então, eu sempre falo muito dessa inteligência universal, desse algo lá em cima que está cuidando da gente, e tá mesmo, porque às vezes a gente fica tão bitolado assim em coisinhas que a gente quer mudar, em coisinhas que a gente quer fazer, só que esse algo lá em cima, ele sabe exatamente os movimentos de cada pecinha que ele está fazendo aqui embaixo, sabe? Então, nada, eu não acredito em coincidência, eu falo isso em vários vídeos, eu falo isso para todo mundo que eu encontro, eu não acredito em acaso. Então, tudo aquilo que acontece na vida da gente, cada pessoa que chega até mim, que procura minha ajuda, por exemplo, que pede para fazer uma sessão de terapia ou que pede ajuda, que precisa fazer o curso, nada é por acaso. Todas as pessoas que chegam até a minha vida também, esse grupo de pessoas que estão aqui na mesma sala de aula que hoje, também não é por acaso. Existe um propósito para a gente estar todo mundo aqui junto agora. Você caiu meio de paraquedas no curso igual eu, quando lá atrás, quando eu comecei o curso de Reiki, acho que foi meio que a mesma história. Quando eu vi assim sei lá, era meio que uma propaganda lá do curso de Reiki, aí eu falei, nossa, mas é sério que dá para alguém aprender a fazer Reiki, né? Alguém fazer um curso para ser reikiano, como é que é isso, né? E é exatamente isso, você, através do curso, na verdade, você tá fazendo bem para você primeiro, né? Você tá alinhando você primeiro como pessoa, para então você poder ajudar outras pessoas. Na verdade, é meio que impossível você entrar no caminho de autoconhecimento, você transformar a sua vida e você não fazer nada por outras pessoas. Eu acredito que isso seja impossível. Porque conforme a sua estrelinha vai brilhando, aí ela começa a brilhar e vai brilhando e vai brilhando e vai brilhando cada vez mais. E é impossível você não começar a ajudar as pessoas, iluminar a vida das outras pessoas. O caminho é sempre esse. Porque na verdade, quando você entende, né, você entende de onde vem muitos padrões que a gente coloca na vida da gente e tal, e a gente consegue eliminar esses padrões, a gente vai criando os nossos filhos sem esses pesos, né? Sem essa carga tão pesada, dessas crenças tão pesadas e tal, e aí você consegue liberar o teu filho para ele ser a essência dele mesmo, né? Porque nós, adultos, a gente vai ao longo do tempo, a gente vai perdendo a nossa essência, a gente vai esquecendo quem somos nós, né? E aí, quando a gente se dá conta, a nossa vida já tá tão difícil, mas por conta disso, a gente vai se desconectando de quem somos nós. E aí, quando você consegue ter esse conhecimento, você consegue liberar seus filhos para ter uma vida muito mais leve, para ser eles mesmos, né? É maravilhoso. Na verdade, a proposta desse cursão agora, né, a gente obviamente juntou os 3 níveis, colocou o máximo de informação complementar lá, que é realmente para expandir a consciência mesmo, né? E esses encontros que a gente vai fazer semanalmente também,
ele vai funcionar assim como uma rede de apoio, sabe? Um grupo de apoio mesmo. Então, a intenção dessas aulas é realmente a gente trazer, sabe, aquelas dificuldades e aqueles desafios que a gente não consegue lidar no dia a dia e tal? É trazer aqui para o grupo e a gente conversar e a gente explanar o que a gente puder explanar, para a gente sempre estar evoluindo junto, porque às vezes a dificuldade de uma é também a dificuldade de outra, ou alguma coisa de aprendizado dali a gente pode tirar. Então, esses encontros, gente, também são coisas assim magníficas pra gente fazer, pra expandir a consciência mesmo, sabe? Vamos lá para nossa cartinha. Gente, se alguém não conhece o Jardim dos Anjos, é assim, ele tem várias cartas. Caiu uma aqui, peraí. Ele tem várias cartas, e aí as cartas tem, tipo assim, ó, uma cartinha aqui, meditação, saudação, cura planetária. Cada carta tem um significado e tem um porquê dela aparecer aqui pra gente. Então, vamos tirar uma carta, a gente lê o significado dela, porque ela vai meio que se comunicar com a gente, o propósito desse encontro de hoje. E aí a gente pode até conversar sobre essa questão que a carta trouxe, tá? Então vai ser bem legal. Vamos lá, tô embaralhando aqui e vou tirar. Então, ó. Não estou olhando, vou tirar uma cartinha. Vitória. Agora a gente vai ler o significado dela. Achei a última. Então vamos lá. Tá todo mundo me ouvindo bem? Eu vou ler a carta aqui. Um dos ensinamentos que considero mais preciosos na vida é aquele que diz que tudo a que dedicamos a nossa atenção tende a se desenvolver. Você pode ter um bom terreno e nele decidir plantar sementes. Esse já é um bom começo, mas não garante um jardim florido. Imagine que você divida esse jardim ao meio e que só dedique a sua atenção à metade direita, tirando as ervas daninhas, regando, adubando, deixando a metade da esquerda sem nenhum cuidado ou atenção. É claro que ao final você terá apenas metade de um lindo jardim. A metade da esquerda fenecerá, ou se tornará repleta de mato e ervas daninhas. Assim, se você deseja obter vitória, seja qual for o desafio, precisa dedicar-se a ele com a mesma atenção e carinho que um jardineiro dá a um jardim. Observe que não se trata de ter de sofrer para fazer acontecer, como acreditam tantas pessoas, e sim de oferecer uma atenção amorosa ao que você quer cultivar na sua vida. Se a vitória está visitando você hoje, prepare-se, é tempo de colheita. Os frutos que estão chegando para você são nada mais do que o retorno merecido da atenção que você tem derramado sobre sua própria vida. Não pense que seus esforços e dedicação foram em vão. Não importa se as pessoas ao seu redor não forem capazes de perceber ou valorizar os seus cuidados atenciosos. Acredite, o universo irá recompensá-lo por cada pequeno gesto de consciência que você tem manifestado na vida. A vitória está vindo agora, mesmo na sua direção. Abra os braços e receba, você merece. Então, gente, tem tudo a ver aqui. Vocês estão vendo que tem um monte de gente aqui que já passou pelo curso de Reiki e está aqui de novo? Qual que é a intenção dessas pessoas que já fizeram e que estão aqui de novo? Ou as pessoas que nunca fizeram, mesmo que nunca tenha feito nada e tá aqui agora?
entrou nesse curso grandão aqui com um montão de informação de peito aberto para fazer diferente. Tá vendo a essência dessa carta? Vocês estão vendo que quando você tá ali pronto para você tirar as ervas daninhas, que é todo esse processo de limpeza que a gente passa pelo Reiki, né? Pelos 3 níveis do Reiki, a gente tem 3 níveis de limpeza, a gente tá tirando essas ervas daninhas. O que são as ervas daninhas? São as nossas mágoas, as nossas tristezas, as nossas desilusões, tudo de negativo, toda a história que a gente já passou na vida. A gente está aqui fazendo essa limpeza, ressignificando tudo isso, aprendendo a fazer diferente, né? Expandindo a consciência. Então é exatamente isso que é o mesmo propósito de cada uma que está aqui. Mesmo que tenha se matriculado no curso e sem saber, sem fazer ideia do que ia encontrar aqui, tá aqui, ó. A carta acabou de contar pra gente qual é o propósito desse curso. Que é realmente a gente olhar para o nosso jardim, é a gente botar a sementinha, é a gente cuidar daquela terra, a gente regar ela todos os dias. Então, parabéns para nós, todas que estamos aqui curtindo isso. E agora eu vou fazer então a visualização de cura, que é uma meditaçãozinha, que é referente a essa carta também, para a gente atrair a energia dessa carta agora através da meditação. Então, pode sentar numa posição confortável. Fecha os olhos, respira fundo e entra na energia da carta. Eu vou ler para vocês e aproveitem o momento, tá bom? Feche os olhos por um momento. Imagine-se sentado no coração do seu jardim. Perceba ao seu lado um belo cesto, feito de fios luminosos das mais variadas cores. Então, uma suave chuva começa a cair sobre você. Só que as gotas que caem não são de água, e sim de minúsculas pedras preciosas. Diamantes, turquesas, rubis. As mais puras e delicadas pedras preciosas de todas as cores caem suavemente sobre você. O universo está enviando a você um momento pleno de vitória. Pegue o seu cesto e receba esse presente. Receba e agradeça. Quando você quiser, pode abrir os olhos. E aí, como é que foi? Que delícia de meditação essa. E, gente, daí é o seguinte, o que eu quero falar para vocês? O intuito dessas aulas é realmente vocês trazerem as histórias de vocês realmente dividirem quais são aqueles momentos, aquelas situações que vocês têm a maior dificuldade, assim, que é mais desafiador. Então, assim, contem as histórias de vocês, tragam as dificuldades de vocês pra gente comentar e a gente trazer novos ângulos de visão. É só dessa forma que a gente vai conseguir ir expandindo cada vez mais. Essas aulas aqui é exatamente para isso. E óbvio, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a técnica, sobre o curso, também nós vamos usar essas aulas para isso, tá? Mas é realmente para a gente ter essa comunidade, para a gente conversar de fato sobre as dificuldades. Lá no módulo 1, tem os 5 princípios do Reiki. E esses 5 princípios, eles são bem interessantes falar sobre os 5 princípios, porque eles trazem uma ideia assim de só por hoje. Então, só para relembrar, os princípios são: só por hoje eu não me preocuparei, só por hoje eu não me aborrecerei, só por hoje eu honrarei os meus pais, mestres e amigos, né? Só por hoje eu vou ser honesto com tudo e com todos. E tem mais um só por hoje, Mãe e Grace, se vocês puderem me ajudar, eu tô esquecendo mais algum. E aí, o que ele quer? Oi? Serei grato. Serei grato, só por hoje serei grato. E aí, o que esses princípios, eles nos trazem, assim, de essência?
É óbvio que cada um vai ser bem detalhado no curso, então inclusive é uma das aulas mais longas que tem lá, porque a gente detalha muito isso, mas a essência do Só por Hoje é a gente realmente soltar esse apego, né? Eu até fiz um vídeo, um áudio no Telegram hoje, que eu tava contando sobre a história de uma pessoa que ela falou assim pra mim. Eu vou até contar de novo aqui, caso alguém não tenha ouvido, que é rapidinho. Ela me chamou e falou que ela tava sem vontade de viver, que ela tava com vontade de tirar a própria vida. E aí eu comecei a conversar com ela, me chamou a atenção, né? Comecei a conversar com ela. E aí ela se abriu, ela falou que essa vontade dela tirar a própria vida é porque no início do ano, acho que foi coisa em janeiro, se eu não me engano, ela pegou uma quantia de dinheiro emprestado de um agiota para ela comprar um apartamento. Acho que provavelmente era ali sei lá, ela estava realizando um sonho e tal, né? E aí ela comprou esse apartamento, só que ela não conseguiu pagar o agiota, começou a virar uma bola de neve essa dívida dela, e aí entrou a pandemia em março, e aí piorou, ela não conseguiu pagar, e o negócio foi aumentando, e o agiota começou a ameaçar ela, começou a fazer cobranças bem pesadas e tal. E aí ela falou que esse pensamento de tirar a própria vida estava muito constante, porque ela não via saída da situação e a única coisa que ela conseguia pensar era de tirar a própria vida. E aí na hora, assim, me veio de falar para ela, e eu acho que faz muito sentido em falar isso aqui também. Eu comentei com ela assim, eu falei, olha, para e pensa, porque assim, a solução é só você mesma que vai conseguir dar a solução para essa questão que você tá. Agora, se eu posso te falar uma coisa que tá vindo na minha cabeça agora, é o seguinte, às vezes a gente fica tão apegado em determinadas coisas que a gente planejou a vida inteira e de repente a gente alcançou aquilo, mas a gente não vai conseguir sustentar aquilo, né? Que foi o caso dela. Ela alcançou o apartamento dela, ela conseguiu comprar o apartamento dela, só que ao mesmo tempo ela não conseguiu. E aquele apego que ela fica naquela figura do apartamento, ela começou a causar danos sérios na vida dela, problemas sérios na vida dela, em outras questões, em outros aspectos, e derrubar todas as casas ali, né, dos outros setores da vida, mas ela não queria abrir mão do apartamento. Então, percebe como às vezes essa questão de críticas mais visual também. Do mesmo jeito que eu tô contando essa história, que ela tava com esse apego no apartamento, pensa que a crítica, é mais aquela questão do olhar, né? O seu olhar, ele tá treinado para procurar alguma coisa para criticar. E aí, quando você começa a treinar esse olhar para você ver coisas positivas, você muda o ângulo, porque você não vai conseguir visualizar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou você vai olhar o negativo, ou você vai olhar o positivo, né? Então, quando você começa a treinar o seu olhar para visualizar coisas positivas, automaticamente você começa a deixar de ver as coisas negativas e automaticamente você deixa de criticar, porque a crítica ela tá ligada ao negativo, né? Então você vira essa chavinha na sua cabeça e você começa a visualizar todas as coisas boas. Uma prática legal para você fazer, de repente, Milena, é o seguinte: pega uma folha de papel, um caderno, qualquer coisa, e começa a anotar todas as bênçãos que você receber no seu dia. Quando a gente eu já fui muito como você tá comentando que você né, de criticar, de viver nessa energia pesada, nessa energia negativa. Tem muito disso no meu passado. E aí, quando eu comecei a fazer os primeiros cursos, comecei a ter esse contato com essa evolução, em alguns momentos me pediam para pegar essa folha de papel e anotar todas as bênçãos. Cara, quando eu pegava o papel, pegava a caneta e começava a tentar pensar, tipo, o que aconteceu de bênção no meu dia hoje? Não vinha nada na minha cabeça. Nem o fato de eu ter acordado, de eu estar respirando, de eu não estar doente, de eu ter uma geladeira cheia de comida, nada disso para mim era considerado como bênção. Por quê? Porque a minha mente ela estava tão treinada a buscar o negativo
ela estava tão treinada a, tipo, esperar alguém fazer alguma coisa de errado para julgar aquela pessoa, para criticar aquela pessoa, para brigar com alguém, que era impossível eu olhar o positivo, era impossível eu visualizar alguma bênção. E aí, quando você começa a forçar para colocar isso no papel, então calma, eu vou começar a colocar, vou colocar que eu acordei, tá bom, nem concordo que é uma bênção, mas vou colocar aqui no papel que eu acordei, vou colocar aqui no papel que eu tô respirando, que é mais um dia e tal. E você vai colocando, aí você lista lá uma certa quantidade, eu não conseguia colocar muito. E aí, amanhã você faz de novo. E aí você vai listar de novo tudo aquilo que você já escreveu e de repente vem na sua cabeça mais uma coisa que pode entrar como bênção. E aí na terceira vez que você vai escrever, entra mais umas coisinhas na sua mente ali que dá para você colocar nessa lista. E aí o seu olhar, ele vai automaticamente indo para o positivo. E aí é como se você passasse o seu dia buscando as bênçãos que você recebe, as coisas boas que acontecem no seu dia, para você poder colocar naquela lista. Então, esse programa que você tá de crítica, óbvio que ele pode ser familiar, mas isso não importa, né? Importa que quando a gente observa que é um padrão que você não quer estar, que é um padrão que você não gosta, que não te faz bem, você consegue mudar ele a qualquer momento. E tudo, gente, tudo, absolutamente tudo na nossa vida é treino. Tudo é treino. Então, assim, a nossa mente, ela é programável. Como eu já até falei essa semana em algum vídeo que eu fiz, a nossa mente é programável. Então, se você falar pra tua mente que você é uma pessoa crítica e que nunca isso vai mudar, porque é uma coisa de família, que vem lá de trás, é um peso muito grande e você não vai conseguir mudar porque é muito difícil, a sua mente acredita. Tudo que a gente falar, que a gente pensar, não é julgado pela nossa mente, ela simplesmente acredita. Então, uma das coisas mais importantes quando você quer mudar a sua vida é você entender de fato que é possível mudar qualquer coisa que você quiser mudar. E assim, basta você querer, tá? Quando a gente acredita nisso e aí a gente busca as ferramentas e as formas todas as formas que a gente tiver para fazer a nossa mente acreditar naquilo que a gente quer que ela faça, aí é que a gente começa a mudar todos os aspectos da vida. Mas tenta observar, perguntar para você mesma, que assim, aqueles momentos que a gente está em meditação, aqueles momentos que a gente acalma a nossa mente, a gente entra numa frequência mais leve, né? A gente consegue se conectar com a nossa centelha divina. Nós temos dentro de nós, todo ser humano tem uma centelha divina, né? E a gente consegue se conectar nessa centelha divina a qualquer momento. Experimenta aplicar um reiki em você, por exemplo. Aí você vai conseguir aliviar, trazer a sua vibração, deixar ela bem calminha. E aí você experimenta perguntar para você mesma o que você precisa aprender com essas situações que têm se repetido aí, entendeu? Qual é o sentimento que vem para você quando você é cobrada, quando aquele chefe te trata de determinada maneira? Qual que é o sentimento que vem? O que você precisa aprender com isso? Porque enquanto você não aprender, essa situação vai se repetir, sempre, não vai ter jeito. A gente sempre precisa observar aquele sentimento, aquilo que a gente está sentindo, e sempre tirar o que eu posso aprender com isso, né? Porque às vezes é uma situação que tá ali, que ela está querendo te mostrar alguma coisa, e aí você não vê, aí essa situação agrava, que foi o que você comentou agora, que ele inclusive aumentou as viagens e tal. Então, assim, aí a situação vai piorando até que você consiga entender o que essa situação está querendo te mostrar. Sempre, gente, em todos os aspectos da nossa vida, a gente o ser humano, ele está aqui na Terra para evoluir. O ser humano, ele foi jogado aqui para evolução mental, espiritual, todo tipo de evolução. E faz parte dessa evolução do ser humano aprender, receber, se apossar das virtudes, né? Então, assim,
No meu caso, por exemplo, eu sempre tive muita dificuldade de relacionamento. O meu marido era extremamente ausente no início do nosso casamento, até quando a gente namorava, ele era extremamente ausente, só que assim, morando na mesma cidade, trabalhando na mesma cidade, e ele era extremamente ausente. Então, assim, o dia que eu resolvi olhar para todos os sentimentos que eram gerados dentro de mim com aquela ausência dele, através desses sentimentos, eu conseguia entender qual era a virtude que eu precisava buscar. No meu caso, eu ficava focada demais, dependente demais da presença dele para nutrir alguma coisa aqui dentro de mim. Que na verdade nem a presença dele nutria, mas na minha cabeça eu precisava da presença dele para nutrir. E aí quando a gente estava junto, alguma coisa acontecia, a gente acabava até brigando. Além de não nutrir nada dentro de mim, eu ainda começava a piorar a situação. Então gerava brigas, gerava conflitos e eu afastava ele mais ainda de perto de mim. Mas se a gente olhar a frio modo, descartando essas coisas externas, né? Porque assim, nada é por acaso, não existe coincidência. Observa todos os sentimentos que envolve na situação e o que você pode aprender com isso e o que você pode desenvolver dentro de você para que isso seja superado. No meu caso e do meu marido, quando eu aprendi a olhar para dentro de mim, descobri quem é a Kiara, porque eu não sabia, eu vivia pela vida dos outros, eu fazia tudo que a minha família inteira precisava, eu corria socorrer todo mundo, fazer tudo que todo mundo precisava, menos olhar para mim, o que eu queria, o que eu precisava, eu nem sabia o que eu gostava. E aí quando eu comecei a me interiorizar, descobri o que eu gosto de fazer, e aí eu comecei a fazer coisas por mim, né? Descobri coisas que a Kiara gosta, descobri coisas que me fazia, que me alimentava a alma. Por exemplo, a leitura é uma das coisas. E aí eu comecei a ler, e aquilo me alimentava tanto que eu não percebia mais, chegou um momento que eu comecei a não perceber mais a ausência do meu marido, porque os momentos que eu estava sozinha, eu estava fazendo coisas que alimentavam a minha alma. Então aquele tempo que ele ficava longe, até hoje inclusive, ele chega em casa super tarde, ele chegou agora há pouco aqui. Então até hoje, inclusive, ele chegou cedo, porque normalmente ele chega 9 horas da noite, ele sai 6 horas, 7 horas da manhã e ele chega 9 horas, 10 horas da noite. Então, isso pra mim era um problema muito grande, eu não sabia lidar com isso. Eu achava que, tipo, o meu modelo de família, meu pai saía trabalhar, 5 horas da tarde meu pai estava em casa. Então, o meu modelo de família, desde a minha avó, enfim, minha mãe, toda a minha família, sempre foi esse modelo, né? Então, eu ficava apegada demais nesse modelo, que eu também queria esse modelo pra mim. Mas por que eu queria esse modelo pra mim? Também não tinha um porquê, porque esse modelo também não ia me fazer feliz, ele chegar às 5 horas da tarde, porque faltava alguma coisa aqui dentro. E aí quando eu comecei a me interiorizar, descobrir as coisas que eu gostava, os livros me evoluiu assim também extraordinariamente, me ajudaram demais. E aí comecei a fazer cursos, e aí comecei a fazer coisas por mim, eu meio que esqueci, meio que não faz mais sentido pra mim sentir essa falta dele, sabe? Então, haviam ali, com aquela situação, havia ali muitas coisas que eu tinha que aprender, muitas coisas que eu tinha que evoluir dentro de mim, muitas coisas que eu tinha que desenvolver, muitas habilidades e muitas coisas que eu precisava desenvolver. E a partir do momento que eu fui alimentando a minha alma e desenvolvendo essas coisas que eu precisava desenvolver, eu soltei essa situação. E aí, além dele não fazer falta mais pra mim nessas ausências dele, tem vezes que inclusive ele chega pra mim e fala assim: amor, amanhã vai ter uns amigos meus que vão viajar, você acha ruim se eu for com eles e tal? É assim, no susto, e ele vai ficar tipo 3, 4 dias viajando. Eu falo: bom amor, tá bom, você quer ir? Vai, aproveita com seus amigos e tal. Às vezes dá uma pontinha assim de alguma coisa dentro de mim, e eu já vou buscar o que esse sentimento quer me trazer de informação, de aprendizado. E aí eu já começo a fazer coisas que vão alimentar minha alma, que são as leituras, os cursos, as coisas que eu gosto de fazer. E passa. Então, realmente a gente perceber como a gente pode lidar melhor com cada situação
E não se apegar tanto em padrões que já foram impostos, né? Padrões que a nossa família viveu, padrões que foram impostos. E de repente, quando a gente deixa esse apego, esses padrões, e a gente vai evoluindo e a gente vai aprendendo, lá aquela inteligência universal que a gente comentou no início da aula, ela começa a agir. E aí a situação começa a se transformar de uma maneira que você nunca imaginou que seria possível de mudar essa situação. Mas aquela inteligência universal começa a agir e as coisas começam a mudar. Porque, como eu já disse, o ser humano ele está aqui para evoluir. Enquanto você não evolui, a situação continua acontecendo. E quando você resolve olhar para dentro de você e ver o que você precisa aprender e o que você precisa mudar com aquilo, automaticamente as situações vão se movimentando, as coisas vão se mexendo, mesmo que pareçam impossíveis. Em todas as situações existe uma forma amorosa da gente resolver, né? Mas assim, existem duas ramificações. Uma é a gente traçar um caminho e a gente seguir aquele caminho do nosso coração, que a gente sabe que a gente precisa daquele caminho. E aí muitas pessoas que amam você e que querem te ver lá pra cima, elas vão te apoiar, elas vão te empurrar pra frente, elas vão te dar apoio. E outras pessoas podem não concordar com isso e elas podem se afastar, né? Mas quando a gente tem muito forte dentro de nós a certeza de que você está no caminho certo, de que você quer aquilo, de que aquilo está te fazendo bem, essa conexão com o nosso corpo é muito importante. É sentir se as decisões que a gente está tomando tá deixando o meu corpo mais leve ou tá deixando o meu corpo mais pesado, né? Eu tô seguindo uma linha de um sentimento harmonioso, amoroso, ou eu tô seguindo um caminho de brigas e desentendimentos, né? Então, é sempre muito importante a gente observar o corpo, a gente observar que tipo de energia eu tô trabalhando, eu tô atuando. E em relação ao outro, o outro ele vai se encaixando, né? Porque, gente, se tem uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, é que o meu marido me apoiaria nesse caminho que eu tô hoje. Eu nunca imaginei, porque ele tirava sarro, inclusive, quando eu falava de reiki. Os amigos dele sempre foi motivo também de tirar sarro. Mas assim, como era uma coisa que pra mim eu sempre gostei muito e sempre me fez muito bem, então até quando eles tiravam sarro eu dava risada também, eu entrava na brincadeira, até hoje os amigos dele brincam comigo em relação a isso, e eu entro na brincadeira, eu dou risada, não é uma coisa que me magoa, né? Mas se talvez eu não tivesse tanta certeza disso, eu poderia me magoar, dar um passo pra trás, não sei se é exatamente isso que eu quero, né? Mas gente, observar o corpo, sabe? Observa o corpo, eu tô no caminho certo, então eu vou seguir. Não, sabe? É meio que assim, foda-se se a pessoa que tá do meu lado tá concordando ou não tá. A hora que der tudo certo, ele vai ver que deu e ele vai se transformar junto com você. O meu marido, hoje ele me apoia, hoje ele tem orgulho de falar que que eu trabalho com cursos junto com a minha irmã, com a minha mãe, enfim. Hoje ele fala, hoje ele me apoia, se eu preciso de alguma coisa ele me ajuda. Então, e é uma coisa que lá atrás eu nunca imaginei que seria possível. Então é mais uma vez essa questão, seguir o seu coração, seguir o seu propósito, aquilo que você sabe que é certo, de uma forma amorosa, e aí aquela inteligência universal que a gente está falando a aula inteira vai atuar e vai fazer com que todas as peças se encaixem da maneira mais amorosa. Gente, acho que nós falamos bastante por hoje, que eu acho que dá pra ficar aí com bastante sementinha plantada, né, pra gente poder pensar, trazer à tona todos aqueles sentimentos e reavaliar essa questão de padrões. A gente sempre tende a observar padrões familiares, né, dos nossos antepassados e querer repetir, mas às vezes isso não vai funcionar na nossa família atual. Isso eu sou a pessoa que mais pode falar disso, porque o meu padrão familiar não tem absolutamente nada a ver com o padrão familiar de ninguém da minha família, dos meus antepassados. É completamente diferente, mas é um padrão que me faz muito bem. E eu só consegui viver esse padrão e fazer com que esse padrão me fizesse bem no dia que eu decidi soltar todos os padrões que eu conhecia e me abrir para o novo, sabe? Vamos ver o que vai dar. E aí deu bom.
Então, gente, pare e pensa, reavalia tudo aí que tá dentro de vocês, continuem assistindo o curso. E aí